Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí na fronteira oeste, metade sul, Pelotas, Rio Grande, os nossos amigos aí no litoral norte, né? Muita gente aproveitando as férias, enfim. Pessoal na Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre, os nossos telespectadores em Santa Maria, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, região noroeste do estado aí, Cruz Alta e Juí. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Está aí na tela para você, milton.cardoso@ls.rs.gov.br. Tenho recebido muitas sugestões, críticas, opiniões, enfim, participe, esse programa é seu. Tenho o prazer de estar recebendo deputado, hoje licenciado, secretário de Estado de Minas e Energia, e que está realizando um trabalho assim, olha, com muita qualidade. Por sinal, aproveitando esse momento para cumprimentar o deputado e secretário Lucas Redecker e toda a equipe de trabalho da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, diante desta catástrofe, né? Os homens de campo, incansavelmente, 24 horas trabalhando, enfim. A CE está dando resposta, apesar de que eu sei que muita gente aí do outro lado deve estar reclamando, poxa, estou sem energia, enfim. Só que o evento que aconteceu, gente, olha, para ter recuperado na velocidade que a CE recuperou, porque se fosse a S-Sul, o RGE, pode esperar que até hoje muita gente ainda estaria sem energia elétrica. Lucas Redecker, deputado, secretário, prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Da mesma forma, Milton, prazer imenso voltar ao teu programa, até estava com saudade, né? A gente, aqui na TV Assembleia, por muitos anos à frente do Parlamento aqui, agora na Secretaria de Minas e Energia, acaba tendo uma frequência um pouco menor aqui na Assembleia Legislativa, mas claro que por um trabalho colocando o Rio Grande do Sul em primeiro lugar. Me lembro que quando o governador Sartori me convidou para ser secretário de Minas e Energia, que eu viesse, saísse da Assembleia, até porque a gente tem um vínculo muito grande, diversas regiões, e ele disse, Lucas, esse trabalho que tu vai fazer é pelo Estado do Rio Grande do Sul. O Estado enfrenta e vai enfrentar uma dificuldade muito grande, nós precisamos de um grupo que esteja alinhado em ter desgaste, e a gente sabe que tem desgaste político à frente de tudo isso, mas que coloque o compromisso no Estado e com o Estado em primeiro lugar. E nós estamos tentando trabalhar dessa maneira. Quando tu tem um Estado que não tem recurso financeiro, que não tem dinheiro para investir, isso não é desculpa para não planejar, para não pensar no futuro, para não executar algumas coisas que não necessitam de valores financeiros. E é o que nós estamos tentando fazer na Secretaria de Minas e Energia e estamos conseguindo já realizar alguns feitos importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Diante, secretário, deputado Lucas Redecker, desse quadro aí, vou falar um pouco sobre desde sexta-feira da semana passada, enfim, essa tempestade, um furacão a mais de 150 km por hora, ventos acima de 150 km por hora, enfim. Como é que está a avaliação que o senhor faz aí do desenrolar, né, do atendimento emergencial, enfim, da Companhia de Energia Elétrica, a nossa CE? Olha, Milton, eu vou voltar um pouquinho, mas ir um pouquinho antes. Quando nós assumimos a CE, no início do ano de 2015, nós tínhamos algumas dificuldades muito grandes em relação à CE. Primeiro, um déficit significativo, uma companhia com um orçamento na volta de 5 bilhões e ter um déficit de 740 milhões, ou seja, era um déficit significativo que tinha que se avaliar o que se investiria. Então começamos a trabalhar como governo, isso é uma orientação do governo e também o nosso presidente da CE, os nossos diretores, em avaliar o que era mais importante para a CE estruturalmente, dando retorno para o cliente. Porque o que nós temos que lembrar como uma companhia de energia elétrica? Quem é que é o foco principal? É o funcionário? É o governo, que é o proprietário de fato da companhia? Não, é o cliente, nós temos que atender bem o cliente. Então nós começamos a trabalhar de maneira preventiva, com manutenção preventiva, fazendo poda, fazendo a manutenção preventiva das redes de distribuição, de postes, de transformadores. As pessoas podem dizer, mas na minha casa não mudaram o poste. Não, mas nós estamos fazendo aos poucos. No caso dessa, e com isso nós conseguimos diminuir muito os índices regulatórios. Os índices de DEC e FEC, os que medem a duração das interrupções e a frequência da interrupção de energia. Nós éramos a pior companhia do Brasil.
subimos mais de 10 posições e da evolução nós somos a companhia que mais evoluiu no Brasil. Hoje nós somos uma companhia que conseguimos, inclusive, renovar a concessão do planejamento que nós fizemos de trabalho de longo prazo e pelo que nós já conseguimos cumprir neste primeiro ano. Quando ocorreu essa questão climática desse mini furacão em Porto Alegre, foi uma coisa primeiro atípica. As pessoas que estão nos acompanhando, que moram em Porto Alegre, viram que nós tivemos árvores retorcidas que não eram pequenas, árvores muito grossas, retorcidas como se fosse um graveto. Postes de concreto que quebraram no meio, que eles simplesmente caíram e tiveram coisas, que, na minha visão, que inclusive postes que a companhia trocou fazia 30 dias. Ou seja, bem firmes. Nós tivemos interrupções na cidade inteira, e aí uma avaliação que tem que ser feita. Porto Alegre, a CE atende 650 mil clientes. Na noite de sexta-feira, pós-temporal, nós estávamos com 450 mil clientes em energia elétrica, ou seja, um percentual muito grande dos clientes de Porto Alegre. Então nós começamos com um trabalho de primeiro pegar as equipes que nós estávamos de plantão e tirar as equipes que estavam de folga buscando para trabalhar de novo, inclusive pessoas de férias. Nós conseguimos juntar 110 equipes e colocamos 1.500 funcionários na rua. Ou seja, a CE teve um poder de mobilização muito rápido. Eu quero agradecer aos funcionários da CE que se colocaram à disposição, que muitos chegaram na companhia, estando de folga ou de férias, olha, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. E aí muitas vezes a gente fala que é funcionário público, é isso, mas se colocaram à disposição e parabéns pela espontaneidade de trabalho. Nós colocamos as equipes na rua e tivemos um grande problema, porque eram muitas árvores obstruindo as ruas, e aí nós tínhamos que colocar equipes que faziam a manutenção, né? E as equipes de manutenção elas fazem tanto a poda, cortam árvore, quanto a manutenção das redes, e começamos a cortar árvores para conseguir chegar na rede elétrica. E aí nós tivemos a parceria da Prefeitura Municipal, o vice-prefeito Melo, que estava à frente de tudo isso, que nos ajudou e colocou todas as equipes da Prefeitura sendo, quem sabe, aquelas equipes que estavam ajudando a CE para abrir o caminho. Nós tivemos que fazer algumas prioridades, e priorizações que são de praxe das companhias elétricas fazerem. Primeiro, os hospitais. A garantia de que os hospitais tivessem a retomada de energia o mais rápido possível. Então, nós fizemos uma força-tarefa junto com a Secretaria da Saúde e os hospitais, a direção dos hospitais, para conseguir retomar os hospitais o mais rápido possível. Alguns foram mais rápidos, outros demorou um pouco mais, mas até o domingo de manhã, no domingo de manhã nós conseguimos finalizar, todos os hospitais estavam energizados. As estações de tratamento de água, porque sem luz tu acaba não tocando água, bombeando, então as pessoas ficam sem água, que foi o que aconteceu. Que me desculpa ele interromper, que é um verdadeiro absurdo, uma cidade capital que nem Porto Alegre, século XXI, 2016, não ter gerador no sistema de abastecimento de água. Essa foi, inclusive, uma discussão na imprensa muito grande, né? Então, nós retomamos a estação de tratamento de água. Depois que as 6 estações começaram a funcionar de Porto Alegre, nós fomos retomar as estações de bombeamento de água, porque a estação de tratamento ela toca a água até um certo ponto e tu precisa bombear água para o resto da cidade. Então, nós temos essa retomada. Da mesma forma, os presídios, nós tivemos que fazer o encaminhamento dos presídios terem tanto luz quanto a energia elétrica quanto a água. Isso foi uma garantia de que a Prefeitura Municipal fez com a capacidade de caminhões pipa e tanque. E aí nós também pedimos o auxílio para outras concessionárias que liberassem, aí eles não podem diretamente seus funcionários, mas os terceirizados que estivessem liberados poder atender, e aí a RGE proporcionou os contatos dela, a S-Sul, e tivemos 2 cooperativas de eletrificação rural que nos ajudaram, que foi a Sertel de Teutônia, que nos mandou caminhões e equipes, e a Sertaja de Taquari, que também nós pedimos, ligamos diretamente para os presidentes das 2 cooperativas que conseguiram nos ajudar. Porque qual era o desafio? O desafio era nós ter pessoas qualificadas para operar motosserra. Como motosserra é um equipamento muito difícil de trabalhar e muito perigoso, nós não podíamos colocar em qualquer funcionário para operar uma motosserra. Tampouco a prefeitura poderia fazer isso. Então nós tivemos que buscar funcionários qualificados, porque retroescavadeira, caminhões, a prefeitura e a CE conseguiram. Então o balanço, e aí em número de clientes, como eu falei anteriormente, de 450 mil clientes sem luz,
na reunião que nós fizemos, de diversos, mas para ter um fato, no domingo, pelas 17 horas, 19h30, no domingo nós já estávamos com 68 mil clientes em energia elétrica. Na segunda de manhã, nós estávamos com 15 mil clientes em energia elétrica, ou seja, 68 mil, quase 12 horas depois nós já tínhamos diminuído. E ontem nós estávamos agora, hoje pela manhã, ontem pela manhã, 500 clientes em energia elétrica. Claro que essa chuva que deu agora deu interrupção e se retomou mais 1.000 clientes em energia. E esses pontos específicos que ficaram ainda desde a sexta-feira até na terça-feira, sem energia elétrica, acabam sendo pontos específicos e isolados, que acabam tendo um ramal interno na residência do cliente sendo atingido, e aí a companhia retomar em todo o bairro e especificamente uma rua ou um cliente ficar sem energia. E aí, de fato, a gente tem que pedir desculpas, porque nós não conseguimos ser tão efetivos para conseguir retomar tudo de uma hora para outra, mas tentamos fazer uma sequência de trabalho lógica. O que nós na CE adotamos é não ter priorização de atendimento específico por ligações avulsas. O nosso call center ele atendeu com 450 pessoas. Aí a gente trata assim, mas eu liguei para a CE, alguns dizem, eu liguei no 0800 e não fui atendido. Agora tu imagina, 450 mil pessoas sem luz. Nós tivemos 136 mil ligações para o call center, com 450 pessoas atendendo, claro que alguém não vai poder ser atendido naquela hora. E tivemos um problema maior, que na noite do temporal, a Procergs, que faz todo o nosso atendimento via SMS, ela foi atingida pelo temporal. Então nós ficamos quase 12 horas sem acesso ao SMS. E isso nos prejudicou no atendimento via cliente. Nós também priorizamos essa retomada da Procergs, no qual, após o atendimento, nós retomamos o call center. E eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos na central de atendimento, lá dentro da CE, na central de operações, e do call center também, com o diretor de distribuição, Júlio Offer, com o próprio presidente Paulo de Tarso e outros funcionários da CE que estavam lá, e ver como funciona o sistema. E a gente vê que o sistema de fato funciona. Todas as ligações que vão para o call center e o SMS, ele é direcionado pelo sistema, ele abre os chamados e diretamente é conduzido via online para as equipes que fazem toda aquela resposta e tem que dar resposta para o sistema. Então nós temos um controle direto e imediato. Claro que nesse caso, e aí é importante que as pessoas que estão em casa, faltou energia, liguem para o 0800, mandem o SMS para a CE ou para qualquer concessionária. Caso não esteja sendo atendido, não consegui, vai lá na Gergs, na ANEEL, reclama, que são agências reguladoras, elas são as responsáveis por punir as concessionárias. E a gente, como secretaria, faz uma espécie de intermediação de tudo isso. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos o poder de punir, de fiscalizar. Quem tem esse poder é quem detém a condição das concessões, que é o governo federal quem dá essas concessões para as concessionárias, que é a ANEEL, que é a agência reguladora, e a Gergs do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma vinculada com a ANEEL. Então, nós temos um contato tanto direto com a ANEEL quanto com a Gergs e tentamos fazer essa relação mais próxima, tanto com a CE, quanto com a SSU, tanto com a RGE, com as cooperativas, para que se tenha um atendimento mais próximo das reclamações que chegam até nós. Mas no balanço que nós tivemos dessa intempérie climática agora, desses últimos dias, em Porto Alegre especificamente, ele foi positivo. Claro que nós temos que melhorar algumas coisas, eu acho que a CE não está livre de ter algumas críticas agora, em relação a tudo que aconteceu. É diferente, deputado secretário Lucas Redecker. Júlio Redecker está aqui conosco espiritualmente, sempre lembrado, né? Sempre lembrado. E tem que ser lembrado, porque foi uma grande figura no plano político e como cidadão também. Até pouco tempo atrás, a CE, e eu me lembro porque realizei vários eventos, vários programas com a Gergs no interior do Rio Grande do Sul, e reunia representantes da RGE, a SSU e CE. A CE tomava um pau direto da SSU e da RGE em termos de resultado de resposta para a sociedade. O que mudou, hein? Olha só, de um governo para o outro, como as coisas mudam. De tal maneira que hoje, a própria Gergs aponta isso, a RGE e a SSU ficam atrás em termos de resposta para
para a CE em termos também de abrangência de atendimento do consumidor no Rio Grande do Sul? Milton, e uma empresa pública? Na verdade, eu não posso dizer quem está à frente e quem está atrás. Os nossos índices melhoraram muito. Eles são hoje uns bons índices em relação ao que nós tínhamos. O que nós fizemos? Quando o governador Sartori me convidou para ser secretário de Minas e Energia, nós tivemos uma longa conversa em relação à situação da energia, principalmente da CE, que era uma preocupação que eu tinha, porque nós assumimos o governo em janeiro e em julho vencia a concessão da distribuição da CE. E nós tínhamos, há pouco tempo atrás, passado por uma CPI aqui na Assembleia Legislativa de Energia, que eu fui o presidente da CPI, e tinha o representante do Ministério Público Federal que disse que tinha encaminhado o pedido da não renovação da concessão da CE. E aquilo ficou muito latente, presente em mim, que eu pensei, olha, eu vou assumir uma secretaria, vamos receber uma grande empresa maior do Estado, pública, e nós vamos estar com o Ministério Público Federal já indicando que não renove a concessão e nós vamos ter um prejuízo enorme para o Estado, porque a não renovação da concessão incide em todo o prejuízo, os passivos, tanto trabalhistas quanto existentes dentro da CE, o governo tem que arcar com aquilo. Uhum. Então o Estado já está quebrado. E nós temos um passivo de bilhões, nós acabamos de quebrar o Estado. Mas eu assumi o compromisso e aí nós fizemos um acordo de colocar à frente da diretoria da CE pessoas que seriam técnicas e qualificadas e não ocupar a diretoria da CE com espaços políticos e preenchimentos políticos. Esse foi um grande passo que nós demos. Até porque dentro da CE nós só temos de indicação apenas os diretores. O resto, todos os cargos lá dentro, eles são funcionários da própria CE. Então tu não tem como botar um CC dentro da CE, isso não existe, são funcionários dentro da CE. Então nós buscamos um diretor de distribuição, que era um técnico do setor de energia que veio da iniciativa privada, que estava trabalhando lá no Mato Grosso, numa empresa de energia. Eu convidei ele, veio para cá e nós estamos fazendo um excelente trabalho, diminuindo esses índices de DEC e FEC que eu falei anteriormente, que medem a frequência e a duração das interrupções. O próprio diretor de transmissão, que é o Tadiello, que é do quadro da própria CE, que trabalhou a vida inteira na transmissão. E o nosso presidente, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que era diretor técnico da Agenda 2020, que não era tão próximo da energia, mas era próximo da gestão. E aí as outras diretorias, como o Calazans, que vem da área tributária e aqui financeira do próprio governo, e os outros diretores que nós conseguimos compor, que são pessoas técnicas também qualificadas, né? Então, primeiro nós fizemos um trabalho de dar um choque na gestão. E aí mostrar para as pessoas, porque todo governo que entra, se começa aquela, nós vamos privatizar isso, privatizar aquilo. Primeira coisa que nós falamos, nós não vamos privatizar, nós queremos salvar a CE, ela tem condições de ser salva. Então nós pedimos que os funcionários da CE abraçassem junto conosco a CE, nos ajudassem, porque a recuperação da CE não depende do Lucas Redecker, não depende do presidente, depende dos funcionários abraçarem e estarem imbuídos de fazer uma companhia diferente, valorizando o cliente e o serviço para o cliente. E eu acho que os funcionários deram essa resposta. Nós estamos passando por momentos difíceis dentro da CE. A CE não vive mil maravilhas. Nós temos um ano que nós vamos enfrentar agora, 2016, com um déficit previsto, que nós vamos tentar reverter. No ano passado era previsto 740 milhões, nós diminuímos ele para 300, ou seja, foram 440 milhões de reais que nós conseguimos virar, né, tirar do déficit e fazer com que a CE fosse superavitária nisso. Nós temos um déficit que nós vamos tentar reverter, eu acho que nós vamos conseguir. Nós temos um programa interno de enxugar a companhia, nós vamos ter que enxugar essa companhia, ter a contribuição dos funcionários que já deveriam estar, que já estão na idade, preenche todos os requisitos de aposentadoria. Inclusive existe uma tratativa com o Ministério Público do Trabalho de fazer o desligamento de alguns funcionários dentro da CE, diminuir e enxugar a estrutura da CE. Vai ter que ser compreendido, né, pelos funcionários que vão acabar sendo desligados, participando de plano de demissão voluntária. E também a própria estrutura da CE tem que ser revista, né? A CE ela tem que otimizar melhor o seu trabalho, gastar melhor o seu dinheiro, né? Fazer obras
estritamente necessárias, nós temos muitas subestações grandes que têm que ser finalizadas e eu acho que o maior resultado da CE é tratar a CE como uma empresa de fato técnica, né? Como administrar uma empresa privada e não uma empresa pública, porque muitas vezes a empresa pública se deixa passar algumas coisas, porque daqui a 4 anos vai ter um novo governo, vai ter nova administração, e a questão política, não vou me queimar nisso, não. A CE nós vamos tratar como uma empresa privada que tem que dar resultado e ela vem dando resultado. Agora o telespectador pode estar dizendo, não, mas espera aí, tem coisa que não está certa ainda, tem coisa que não está certa. Vamos pegar alguns casos da CE. Por que a CE, ela antigamente tinha os postes de madeira, hoje não se usa mais poste de madeira, é todo poste de concreto. Denuncie se alguma concessionária cooperativa colocar na frente da sua casa um poste de madeira, não pode. Nós temos os hortos florestais, que eram da CE, que continuam sendo da CE, de 600, 700 hectares, 1.000 hectares, com eucaliptos que passaram da fase de madeira, que já estão toras grandes. Por que a CE tem que ter esses hortos florestais? Nós temos que vender esses hortos florestais, nós temos que vender essas madeiras. A CE, há muitos anos, era proprietária de diversos terrenos em diversos cantos do estado do Rio Grande do Sul e municípios. A CE não tem que ser proprietária de terreno no estado do Rio Grande do Sul. A CE tem que vender esses terrenos e colocar isso no seu fluxo de caixa para poder investir. E assim, tantas outras coisas nós vamos ter que fazer. Nós estamos fazendo uma avaliação interna, com toda a parte técnica, só que nós temos no estado do Rio Grande do Sul poucos avaliadores que podem fazer, nós já estamos nessa lista, para poder enxugar a estrutura da CE, para poder transformar esse dinheiro que está em passivo, para transformar, ou melhor, está em ativo e passivo, né, porque ele é o dinheiro que não tem movimentação alguma, para transformar em investimento. E tudo isso está sendo debatido dentro da CE. E, claro, atender critérios técnicos, o senhor não tem políticos. Uma secretaria, a Secretaria de Minas e Energia, que inclusive quem passou pela Secretaria de Minas e Energia foi a dona Dilma Rousseff, por 2 vezes, uma no governo Colares e depois no governo Olívio, quando saiu do PDT para permanecer no cargo e acabou indo para o PT e a história toda vocês aí do outro lado já sabem e conhecem bem, atual presidente da República. Bom, a Secretaria de Minas e Energia é uma das mais enxutas que tem hoje no Rio Grande do Sul. Nos fale um pouquinho sobre a situação da Secretaria de Minas e Energia, quadro funcional, orçamento. Olha, Milton, na verdade, a Secretaria de Minas e Energia, ela nasceu, e o primeiro ano, como foi a única secretaria a ser criada, ela já nasceu com um enquadramento diferente, né? Porque como ela foi criada no primeiro ano de governo, ela nasceu enxuta e com um orçamento muito pequeno em virtude da dificuldade financeira que o Estado vivia. Porque ela tinha sido incorporada pela Secretaria de Infraestrutura. Ela foi extinta no governo, se eu não me engano, IEDA. E aí se criou a Secretaria de Infraestrutura e Logística. O governo Tarso manteve a Secretaria de Infraestrutura e Logística. E o governador Sartori recriou a Secretaria de Minas e Energia porque o Rio Grande do Sul vive um momento, e eu acho que é bom de falar nisso, com muitas características positivas para ser um estado próprio para gerar energia para o resto do país. Nós temos todas as características e qualificações para isso. Só basta o Estado estimular o investidor e não atrapalhar, como tem feito há muito tempo, né? Então nós fizemos uma secretaria enxuta. Hoje nós temos 23 funcionários em toda a secretaria, e aí nós estamos falando em funcionários do quadro do Estado e CCs, ou seja, é uma secretaria enxuta, com um orçamento muito pequeno, de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para o ano, e orçamento de investimento muito baixo. Só que a vantagem da Secretaria de Minas e Energia é que ela é uma secretaria que ela não precisa de que o governo coloque dinheiro para que as coisas aconteçam. Ela é uma secretaria que planeja e uma secretaria que tem que se estruturar para facilitar a vida do investidor. É isso que nós temos que fazer. E aí o investidor de energia, ele é um investidor que tem condição de captação e de captar financeiramente. São grandes grupos internacionais, são fundos de investimento que têm muito dinheiro. Então, esses grandes grupos, eles querem ter a garantia de que o governo dê para eles, olha, em tanto tempo tu vai conseguir ter o encaminhamento da liberação de licenciamento ou de algumas questões burocráticas. Coisa que nós tínhamos dificuldade no estado do Rio Grande do Sul, principalmente quando se trata de licenciamento ambiental. Eu tive a oportunidade de debater em outros estados, no próprio Rio Grande do Sul. Nós temos o Conselho dos Secretários de Estado do Brasil de Energia, né?
E aí nós estamos comparando o Rio Grande do Sul. E eu tive na feira, na Wind Power, feira de energia eólica no Rio de Janeiro, e conversei com empresas e investidores do mundo inteiro. E todos falavam a mesma coisa: secretário, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem o melhor potencial de vento do Brasil, se nós formos avaliar em questões individuais por estado. Claro, se comparar o Rio Grande do Sul com o Nordeste tem um potencial melhor do que o nosso. Agora, de todos os estados, nós temos o melhor. Para você ter uma noção, hoje nós geramos em energia eólica no Rio Grande do Sul 2,5 GB, 2,5 GB. Sabe qual é o nosso potencial em energia eólica? 102 GB. Ou seja, nós temos mais de 50 vezes a crescer em energia eólica. E que o grande investimento que está sendo feito na região de Santa Vitória do Palmar, a informação que me deram, não sei se o senhor confere ou não, mas seria o maior polo de energia eólica da América do Sul, da América Latina, perdendo para os Estados Unidos, na Califórnia, que seria o primeiro. Justamente. O Rio Grande do Sul hoje tem o maior polo de energia eólica da América Latina. Era Osório, região do litoral, agora é Santa Vitória do Palmar com os diversos parques. Então esse potencial que nós temos é muito grande, só que nós víamos o seguinte: olha, vocês têm um bom índice de vento, vocês têm linhas de transmissão, coisa que no Nordeste tem parque eólico pronto e não tem linha de transmissão. Linha de transmissão, nós temos um leilão que teve de transmissão que a Eletrosul ganhou em 2014, que vai ainda aumentar a nossa capacidade de linha de transmissão, mas vocês têm dois problemas. Vocês têm dificuldade do licenciamento, morosidade do licenciamento, o tempo de resposta, e vocês têm os mais altos custos de licenciamento ambiental. E tudo isso é verdade, não é mentira, a gente sabe disso. Sim. Então, na energia eólica, já existe hoje um zoneamento ambiental que facilita o empreendedor. Ele sabe, aqui eu posso investir e eu vou ter o licenciamento facilitado. E nós diminuímos 70% do valor do licenciamento para energia eólica. Ou seja, hoje nós somos competitivos. Então, os próximos leilões de energia eólica, nós vamos ter condição de ter a participação de mais empreendimentos para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre duas áreas que estão sob a sua responsabilidade, que é o gás, a Sulgás, e também a Companhia de Mineração do Rio Grande do Sul, a nossa CRM, né, que vive um drama agora, porque o governo federal, a Eletrobras, enfim, com pagamentos atrasados, não está pagando há muito tempo, comprometendo, inclusive, a vida financeira da companhia, né, da CRM. É uma relação. Primeiro, a Sulgás ela tem, de certa forma, a obrigação de fazer toda a distribuição de gás encanado, né, no Rio Grande do Sul. Ela vem se ampliando as redes residenciais aqui na capital, em Porto Alegre, algumas regiões do estado, até o Vale dos Sinos, entre algumas regiões um pouco mais distantes, ela já tem essa condição de atendimento, até Triunfo. Então, nós temos o setor tanto comercial, quanto industrial, quanto residencial atendidos. A Sulgás, ela é uma companhia financeiramente saudável, né? Ela tem essa condição de fazer uma negociação, e nós estamos passando por isso, porque nós temos uma condição de ampliação da Sulgás, podemos ampliar a distribuição de gás, só que nós temos um problema no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, parece que todo assunto sempre tem um problema, né? Nesse caso, nós recebemos gás da Bolívia. Nós recebemos no nosso gasoduto 2 milhões de metros cúbicos por dia, que é o que nós consumimos. Porém, o gasoduto, como ele vem da Bolívia e acaba no Rio Grande do Sul, nós não temos como aumentar a capacidade do gasoduto e também não temos como aumentar a capacidade de recebimento de gás. Então, nós estamos fadados a receber por este gasoduto sempre 2 milhões de metros cúbicos. E nós temos um potencial no Rio Grande do Sul de 6 milhões de metros cúbicos da Sulgás. Então, nós estamos construindo alternativas. Existe a alternativa, primeiro, que nós lançamos pela primeira vez no Brasil, de todos os estados, um edital para compra de biogás, biometano, que o Rio Grande do Sul, por intermédio de produtores rurais de algumas regiões, produzido através da matéria-prima de biodigestores, produzir biogás. Nós garantimos a compra durante 20 anos, nós queremos comprar 200 mil metros cúbicos dia, ou seja, já é um avanço estimulando o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. O produtor rural que tem um problema hoje no seu dejeto, ele vai ter uma solução que é conseguir estimular e vender o dejeto e produzir gás, ou seja, vai ser remunerado por isso.
E nós temos também a própria Bolognese, uma gasificadora em Rio Grande, termoelétrica, que está se instalando e tem um potencial excedente de gás que nós poderíamos comprar. Nós estamos trabalhando pela Secretaria e outras entidades, já conversando com investidores internacionais e gaúchos da gasificação de carvão, que é uma tecnologia inovadora que já existe há muito tempo, mas hoje ela vem crescendo e se ampliando e conseguindo ter uma tecnologia de ponta na gasificação de carvão, que a Sulgás também poderia comprar o gás da gasificação de carvão. Já existe uma tratativa muito avançada em relação a uma empresa sul-coreana, a POSCO, multinacional, com a Copelme Gaúcha e algumas outras empresas gasificadoras mundiais. Então, isso está sendo construído também no estado do Rio Grande do Sul. E aí, essa expansão vai acontecer ao natural da Sulgás, né? A Sulgás ela tem um grande mercado a crescer ainda pela frente. O senhor tem alguma notícia sobre a situação do sistema de gás via Argentina, lá em Uruguaiana, enfim? Nós sofremos, eu acho que nós pecamos no acordo que fizemos há muitos anos, né? O Brasil fazendo isso. Agora não me lembro se foi o governo do Fernando Henrique, que até acredito que tenha sido feito, lá no governo do Fernando Henrique. Nós temos a incidência de gás que iria para a térmica, nós não temos uma cadência, né, frequente de gás, e quando nós mais precisamos, que é no inverno, a Argentina utiliza esse gás, inclusive nós pagamos um pedágio pela utilização do gasoduto, ou seja, não foi um bom negócio. Até nós assinamos já um protocolo, há 3 meses atrás em Uruguaiana, com o estado de Correntes, de um estudo de um gasoduto que viria da Bolívia, passando pelo Paraguai, chegando até o Rio Grande do Sul, para, quem sabe, fazer uma tratativa nova. Mas eu deixei muito claro para o secretário de Energia de Correntes, olha, se for nos moldes do gasoduto existente, hoje nós não queremos, né? Há uma possibilidade da Bolognese se instalando e já está em fase de instalação em Rio Grande, de parte desse gás também ser atendido na térmica de Uruguaiana, né? Então, é uma conversa que vem sendo feita há bastante tempo. Qual é o percentual, assim, hoje, deputado secretário Lucas Redecker, de atendimento, de fornecimento de gás no estado do Rio Grande do Sul pela Sulgás? Eu não tenho de dado, eu não tenho de cabeça, mas eu posso te dizer, né? Na região metropolitana, as cidades são atendidas, Porto Alegre, Viamão, até Triunfo, porque o próprio polo petroquímico utiliza gás. O Vale dos Sinos também recebe gás da Sulgás, a região de Caxias recebe gás da Sulgás, porque tem algumas regiões que não recebem de forma encanada. O caminhão abastece e vai até lá e distribui nos postos de combustível. Mas o nosso maior percentual hoje, nosso consumidor maior. Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Sim, mas é industrial e postos de gasolina. O residencial, a incidência é muito pouco. Ou melhor, a malha é grande, mas a utilização residencial, ela representa pouco em relação à utilização comercial. E é um mercado que está bem aberto, né? Que é possível também... Bem aberto. Nós temos muito, porque tu tem a garantia frequente, né? Tu não precisa cada vez parar um caminhão para abastecer de gás. Vamos pegar o caso de algumas grandes cidades, metrópoles mundiais. É proibido, a não ser gás encanado, tu ter o fluxo de caminhão nos grandes centros, né? Como cidades grandes, cidades maiores. Então, tu para um caminhão para abastecer um restaurante, por exemplo, no centro de Porto Alegre, e ele tem um risco de explosão, tem um risco e trancar o trânsito. Então, o gás encanado, tubulação, poderia ser uma alternativa. Agora, claro que nós temos que acertar sempre o preço. Nosso preço não é o melhor preço, nós compararmos com outras empresas no Brasil inteiro. Nós temos que readequar isso também, porque tu vai estar sempre sujeito a ter o preço do reajuste, que é anual, mas ele tem que ter sempre um balizamento dentro do mercado, não acima disso, né? O que o senhor fala aí é perfeito. O risco que nós corremos no dia a dia, só andar em Porto Alegre aí vai ver, né, essas entregas de gás, caminhões de gás, carros com gás, moto carregando gás, enfim. Aqui mesmo, o chefe dos bombeiros já me disse várias vezes que eles não têm equipamento. Passa dentro do centro de Porto Alegre navios com produtos inflamáveis, assim, combustíveis, gás, enfim. Aqui no Rio Guaíba, passa aqui no centro de Porto Alegre, na Bauá aqui, e não tem absolutamente nenhum tipo de controle de fiscalização, porque os bombeiros não têm equipamento para fazer esse tipo de fiscalização. Quer dizer, Porto Alegre imagina explodir um navio, tomara que nunca, explodir um navio,
com combustível, alguma coisa desse tipo, né? Não, eu até digo o próprio caminhão grande, né? Hoje, a questão de regramento, de controle, ela é muito maior, né? Tu tem um controle maior. Mas há o risco. E eu até digo por questões de trânsito também. Uma avaliação tem que ser feita. Para um caminhão para abastecer de gás, até engatar a tubulação e tal, abastecer, tu perde um tempo e corre um risco. Então, esse seria uma alternativa. Agora, claro que nós não estamos querendo que acabe. Sim, claro. É uma opção, enfim. E o cliente o consumidor tem que ter essa condição de poder de avaliação, o que ele quer fazer. E para complementar da CRM... Pois é, eu queria entrar dentro desse projeto da região carbonífera, porque se fala muito no carvão mineral, enfim, na poluição e tal, meio ambiente, mas olha, tem equipamentos hoje sofisticados, capacitados para evitar isso. A usina termoelétrica de Candiota, que na primeira fase tinha, se não me falha a memória, 360 mil megawatts que gerava. Depois veio a segunda etapa, que eu não sei como é que está. Tem a fase A, B e C, né, da termoelétrica de Candiota. Bom, vamos por partes. O carvão, dito como o vilão, né, da geração de energia no mundo, e aí as pessoas podem estar se perguntando, mas teve a COP21 e aí se tem acordos para diminuir a incidência do uso de carvão, enfim, de fato tem. Porque nós temos muitas termoelétricas com sistemas antigos que ainda poluem muito no mundo inteiro. Sim, a China é... A China é uma grande poluidora em relação ao carvão. Os Estados Unidos, a matriz energética, como a Europa, a própria Alemanha. Eu estive na Alemanha visitando termoelétricas de carvão, eles têm a matriz toda à base de carvão. Porém, a tecnologia que o mundo tem hoje, e eu tive há 30 dias atrás no Japão, visitando a tecnologia ultra supercrítica, e é uma coisa impressionante. A termoelétrica, ela se coloca no meio de uma cidade, ela é dividida por uma rua e as casas e escolas estão todas ali, tu não vê uma cinza de carvão no chão, tu não vê uma poeira, os caminhões todos fechados, a geração de energia, tudo que sai, que a gente vê na chaminé, né, como se chama chaminé, é vapor, não é fumaça. O Japão tem uma tecnologia hoje, a mais alta tecnologia em geração de energia, inclusive... eu visitei uma usina termoelétrica que gera 3.300 megawatts, chega a 3,3 giga. Ou seja, é uma usina muito grande. Esta usina, as últimas 2 fases delas foram a carvão, antes era óleo. Ou seja, em 2013 eles fizeram, por essa ultra supercrítica, o Japão que é muito exigente, a carvão. E aí o governo japonês se interessou pelo potencial gaúcho, porque nós temos 90% das reservas de carvão estão no Rio Grande do Sul. O nosso potencial, só que o nosso carvão ele tem uma diferença em relação ao carvão do mundo. O nosso carvão ele tem um poder calorífico menor e um índice de cinza muito maior. Nós chegamos a 45% de incidência de cinza depois da queima do carvão, enquanto outro carvão de outros cantos do mundo tem 20, 15, um pouquinho mais, 20 e poucos. Então isso prejudica nós numa negociação, até para exportar carvão. O Japão, ele não extrai carvão, ele compra carvão da Austrália. Nós não poderíamos vender porque o nosso carvão não é bom como o da Austrália. Agora, o governo japonês se interessou, tiveram aqui em abril de 2015, conversando comigo. Nós mandamos o carvão para o Japão, testaram o carvão brasileiro, o melhor carvão gaúcho, e viram que tem como se enquadrar nessa geração de energia ultra supercrítica o nosso carvão. Então, o governo japonês nós visitamos a TEPCO, que é a maior empresa elétrica japonesa que gera energia e distribui, e visitamos também os bancos japoneses que querem financiar o próprio investimento. Então, depois... Olha, boa notícia. Excelente notícia, e eu saí muito otimista. E isso que o senhor está colocando, eu posso testemunhar, porque eu estive a convite do governo japonês durante 28 dias no Japão. Eu andei pelo Japão de ponta a ponta. Eu andei de Hiroshima até Okinawa, na ilha. Eu passei por todos os lugares, praticamente, dentro do Japão. O cuidado que eles têm, a preocupação que eles têm com tudo. E eles não têm espaço físico. Né? Eles aproveitam todos os espaços que eles têm. É uma coisa impressionante. E nisso, Milton, o que se tornou muito interessante na viagem, primeiro pelo interesse do japonês. Segundo, pela maneira que eles tratam um negócio, né? Eles cumprem prazo, eles chegaram em abril, mostraram um cronograma, em dezembro nós vamos voltar aqui com o resultado do carvão de vocês, aí nós vamos convidá-lo para ir para o Japão,
Aí quando eles nos convidaram, eu disse, olha, eu até gostaria de ir, mas na situação financeira do Estado, o Estado não pode pagar uma viagem para o Japão, o governo nos convidou, pagou a viagem nossa para o Japão, ou seja, até isso eles fizeram pelo interesse, eu quero demonstrar o interesse que eles têm no negócio, né? E investir no Rio Grande do Sul, em financiar esse negócio no Rio Grande do Sul. Eu voltei do Japão, em 1 semana e meia os japoneses vieram para cá, estiveram em Candiota, estiveram aqui na região carbonífera, avaliando o nosso carvão, avaliando, inclusive, como é que funciona a queima, todo o sistema de carvão. Então, nós temos aí pela frente a PwC, a Assessoria Internacional, Sim. Ela está envolvida nisso, ela que fez os primeiros contatos, que é a maior empresa, né, de assessoria do mundo inteiro. Então, nós tivemos um bom resultado. Agora, nós estamos esperando o retorno voltar semana passada para o Japão, e o próximo passo que vai ser uma vinda nos próximos meses para nós já dar uma avançada a mais na expectativa desse negócio. E aí pode ser o caminho qual é que é da exportação. Eles querem investir, eles vão trazer a termoelétrica para cá. Gerar energia no Rio Grande do Sul para o Brasil. O investimento é todo no Brasil. Nós não mandamos nenhum carvão para lá, vai ser tudo feito aqui. Agora, claro que esse investimento ele vai ter que passar pelo todo o sistema nacional, que é leilão de energia. Ele vai ter que se enquadrar em um leilão de energia térmica e aí sim trata-se da eficiência desta usina. O quanto ela vai custar, o quanto ela vai produzir e quanto ela vai ter retorno de eficiência financeira e energética para poder participar de um leilão de energia garantindo o custo do megawatt. Porém, pelos estudos prévios que foram feitos, esta condição já vai ser atendida, esperamos que sim, e aí eles vão trabalhar de igual para igual, disputar de igual para igual, com uma outra termoelétrica que não tem a mesma tecnologia, mas que se torna viável também. E este é um dos pontos que nós estamos tratando do carvão. Porque o carvão no Rio Grande do Sul, e aí que eu queria dizer sobre os outros países, como nós estávamos falando das mudanças, né? O que ocorre? O Brasil, ele tem 65% da sua matriz energética em geração hídrica, ou seja, hidrelétrica, energia renovável. A nossa energia firme, que é termoelétrica, é baixa. Ela chega a 10% mais ou menos. Qual é o inverso que acontece no mundo? Os Estados Unidos, a Europa, a China, a matriz deles é energia térmica, não é hídrica, não é renovável. Então eles estão fazendo o que o Brasil já fez há muitos anos. Eles estão trabalhando com energias renováveis porque eles têm que parar um pouco de usar a energia térmica. E nós temos um problema, porque a nossa energia, toda ela é gerada em cima de questões e definições de necessidades climáticas. Ou seja, não chove no centro-oeste, aumenta o custo da energia, tem que se ligar às térmicas, e aí nós temos problemas de energia, e inclusive de fornecimento de energia. A mesma coisa quando se trata de energia eólica. Se não venta durante certa época do ano, nós vamos ter um percentual de geração de energia nos aerogeradores menores. Então nós temos que ter uma garantia de energia firme. Só que essa garantia de energia firme, que é a termoelétrica, tem que se ter um regramento, e já existe isso, de nós termos as mais altas tecnologias sendo utilizadas para ter o menor impacto ambiental. Porque nós não podemos admitir que o Brasil, no ano de 2016, deixe instalar uma termoelétrica que polua. E aí nós estamos enfrentando nas relações das termoelétricas a carvão, algumas que já existem no Rio Grande do Sul, que foram construídas há 50, 60 anos atrás, que não foram modernizadas, que elas estão chegando no seu limite de produção de energia, ou seja, e de impacto ambiental. Então, nós temos uma reformulação do sistema, inclusive a CRM, ela tem um cliente grande, né, que detém 99% do seu carvão, que é a CGTE. Que é a usina de Candiota CGTE, e aí, como tu mesmo comentou... Que não está pagando. Nós temos um déficit no pagamento, agora na semana passada eles pagaram 6 milhões de reais, nos deviam... 50 milhões? Iam fechar 50, nos pagaram 6, e já estão regrando o próximo parcelamento para o nosso pagamento. Agora, claro que nós temos que avaliar que quando nós não pagamos, e a CRM tem um único cliente, que também é um erro de uma empresa depender de um cliente só, né? Mas nós temos que resolver esse problema e achar outros clientes dentro da CRM. Estamos fazendo essa prospecção de mercado já. Nós
acabamos não pagando os nossos fornecedores. Então, nós acabamos devendo combustível, nós acabamos devendo a própria empresa que tira cinza da mina, a que explode a mina, energia elétrica, a CE. Houve até um caso interessante, 2 empresas que dependem do governo. A CE chegou para a CRM, está aqui o prazo e nós vamos cortar a energia de vocês, né, porque eu não estava pagando. Mas aí a CRM conseguiu pagar e tal, ou seja, essa relação que é até engraçada, mas o governo, por que eu estou dizendo isso? Porque o governo, a CE, que é uma empresa do governo, mas ela é uma empresa que presta serviço, se ela faz isso e executa o cidadão ou uma empresa privada, ela tem que fazer com uma empresa pública também, não só porque ela é do governo, né? Então, nós temos que ter a mesma medida para todos. Agora já está mais ameno, né? Não posso dizer que já está mais ameno, já tem um índice de parcelamento, de acertar e quitar essa questão de relação CRM e CGTE. Nós nunca paramos, né? Tivemos problemas de atraso, e eu estou dizendo isso porque foi divulgado no jornal, porque publicamente a gente não trata desse assunto, que a gente tenta esgotar os prazos máximos. A CRM né? é uma empresa que muita gente comenta, olha, não tem que ficar mais na mão do governo, tem mais é que privatizar, enfim e tal. Qual é a avaliação que você faz sobre a CRM? A avaliação que eu faço é que o governo... E aí, claro, eu estou fazendo uma avaliação pessoal, quero deixar bem claro, não é uma avaliação de governo, essa não é a posição do governo, é a posição do Lucas Redeker, tá? Pessoal. O governo, quando ele tem empresas que são superavitárias, num momento de um governo quebrado, elas estão dando lucro para o governo, ou seja, elas estão dando um bom resultado para o governo. A CRM dá um resultado positivo para o governo. A Sulgás dá um resultado positivo para o governo, ela dá lucro para o governo. Agora, se nós formos avaliar, aí eu quero dizer, o governo tem que se preocupar com o que dá prejuízo para ele. Sim, aquele gargalo. A Petrobras dava lucro para o governo quebrou a Petrobras. É aquele gargalo, ó, isso aqui eu tiro todo mês deste canto e ponho nesse. E este que eu estou tirando eu poderia botar na saúde, na segurança, investimento em estrada e educação. Alguma coisa está errada, essa avaliação tem que ser feita. Né? Por isso que a CE nós estamos enxugando para que ela retome a sua condição de uma empresa que dê lucro e vai dar sem dúvida alguma. Então, nesta condição, a CRM hoje, e aí podemos entrar num outro debate. O Rio Grande do Sul, por que um governo tem que extrair carvão? Eu também acho meio uma coisa que não tem muito nexo no ano de 2016. Mas eu acho que esse não é o debate que nós temos que fazer. O debate que o governo está precisando de estrutura financeira, está precisando de dinheiro no caixa, e no final do ano, no balanço do caixa, a CRM hoje põe dinheiro no caixa. Então, esse dinheiro ele vai para a saúde, ele vai para a educação, ele vai para tapar buraco de estrada, então está sendo bom para o governo. Então, é essa avaliação que nós temos que fazer. E por isso nós estamos buscando mais clientes, prospectando mercado, para que a gente consiga aumentar o lucro e que o governo, que é o sócio majoritário das empresas, consiga ter mais lucro e consiga investir mais nas necessidades prioritárias do Estado do Rio Grande do Sul. E aí é quando a gente fala de orçamento enxuto. A Secretaria de Minas e Energia tem um orçamento enxuto? De fato tem. Agora, como é que nós vamos fazer? Num momento que o governo vive uma grave crise, nós vamos estar brigando para aumentar o orçamento de maneira gigantesca, enquanto aquele orçamento poderia estar indo para a saúde, poderia estar indo para pontos que são calamitosos. Então, eu acho que essa sensibilidade, não só o governo tem, mas o secretário também tem que ter. E nós acharmos alternativas, como é o plano energético que nós vamos finalizar agora e entregar ele em fevereiro. Nós fizemos um mapeamento de todo o estado do Rio Grande do Sul. Quais são as necessidades de energia que o estado tem por região? Porque hoje, quando se trata de desenvolvimento, de qualquer lugar do mundo, qualquer região, tem que ter energia elétrica. Não tem desenvolvimento sem energia. Mapeamento das necessidades de energia que o estado tem, como nós vamos conseguir atender essas necessidades regionais, aquela região que tem um déficit de energia, enfim, tem dificuldades, nós temos que levar a energia com garantia, né, de energia de qualidade, e quais são as possibilidades de desenvolvimento de geração de energia. Um mapeamento onde tem a capacidade de matriz para gerar energia eólica, solar, biomassa, energia solar fotovoltaica, energia térmica de carvão ou outras alternativas de energia, PCH. Isso não tinha feito ainda ninguém. Nós não tínhamos todo esse regramento. Inclusive, quando eu assumi a Secretaria de Energia, não tinha um documento me dizendo nada sobre energia da Secretaria do Estado. Fizemos tudo novo. Então, nós fizemos todo um mapeamento de um planejamento energético para os próximos 10 anos para o Estado do Rio Grande do Sul, que essa vai ser a nossa bíblia, com todos os municípios, com todas as entidades,
organizadas pelos Coreds. As entidades como associações, federações, sindicatos participaram, nos deram informações e agora nós estamos resumindo as informações, já fizemos todo um apanhado. Um planejamento vai estar, inclusive, disponível no site da Secretaria de Minas e Energia, que nós estamos criando. Ainda não. Vai ser lançado pelo governador agora no mês de fevereiro, no Palácio Piratini. Porque esse é nunca foi feito um planejamento energético no estado do Rio Grande do Sul na sua história. É a primeira vez que nós estamos fazendo. Para os próximos 10 anos, nós estamos planejando o estado do Rio Grande do Sul. Olha que beleza, hein? Nós estamos quase chegando ao final do programa. Tirando o deputado secretário, o cidadão Lucas Redecker, lembra que em 2014, a presidente Dilma Rousseff reuniu emissoras de rádio e televisão e disse assim: chega, vocês estão pagando energia muito cara. Vou reduzir a energia elétrica, fornecimento para as residências, comércio, indústria, enfim e tal. O resultado disso hoje? Eu acho que a resposta o consumidor pode avaliar no que aconteceu de um tempo para cá. Nós agora tivemos uma dificuldade, tanto crise hídrica, mas também, na minha visão, uma dificuldade que nós deveríamos ter planejado melhor o setor elétrico no Brasil inteiro. Não, faltou um planejamento, eu acho que de longo prazo em relação a isso. Não estou dizendo que a empresa de planejamento energético não planejou, ela planejou. Agora, eu digo todos os setores, né, de governo, planejado quais são os estados que têm um potencial maior para isso, para aquilo. Porque qual é o segredo de tudo isso? O segredo é o custo do megawatt na produção, na geração de energia. Se nós fomentarmos geração de energia com um custo de megawatt caro, vai cair na casa da pessoa com megawatt caro. Então, agora, com o volume hídrico maior, nós vamos diminuir agora, a partir de março, em 7% vai reduzir o valor da tarifa, isso aí já foi uma definição feita, vai passar da vermelha para amarela, né, a tarifa. Então, que o governo ajudou muito, né? Que nós não venhamos cometer os mesmos erros, né? O governo federal ajudou muito a desindustrialização do país, tanto é que reduziu o consumo de energia elétrica na área industrial, cerca de 2% no país. Isso salvou, mas isso infelizmente, eu não gostaria que isso acontecesse. Mas, como nós tivemos as empresas produzindo menos, e a indústria também, nós tivemos, e o problema de energia fez com que nós tivéssemos energia disponível para atender o mercado brasileiro. Porque se nós tivéssemos a economia a pico gerando e produzindo, nós não teríamos energia para tudo. Esse horário de verão, não seria melhor estender um pouco mais? Renderia uma redução, digamos assim, de consumo de energia? Eu não sei tecnicamente, eu não tenho essa avaliação, isso nunca foi feito por nós na Secretaria. Agora, pode ser que seja uma possibilidade. Olha, deputado secretário Lucas Redecker, o senhor deu uma aula aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade, o pouco que eu estou aprendendo. Na Secretaria, um ano na Secretaria. Um ano na Secretaria, deu um espetáculo aqui, domina perfeitamente a área da energia elétrica, com eólica, com térmica, na área do gás, enfim. Parabéns pelo trabalho que o senhor está realizando lá. Muito obrigado pela presença. Até daqui a alguns dias teremos a oportunidade de recebê-lo novamente. Fica aí as considerações finais, alguma questão que eu não tenha colocado. Eu agradeço a oportunidade, Milton, e que o telespectador pode saber e ter a garantia de que nós estamos nos esforçando o máximo possível à frente do governo para dar o melhor resultado possível em relação a tudo que nós estamos vivendo e que o setor de energia tem muito a crescer. O Rio Grande do Sul é um estado conhecido que recebe energia, que não produz energia suficiente, e nós, nos próximos anos, vamos ser o estado responsável por escoar energia para o resto do Brasil. Nós vamos ser um grande produtor de energia, temos toda a capacidade, o governo está estimulando, buscando alternativas para a gente conseguir diminuir a burocracia, fazer com que o investidor tenha garantia de que o estado seja forte e que lhes dê uma garantia de longo prazo para investir com segurança, e que a gente consiga ter muito valor agregado para o estado do Rio Grande do Sul, gerando retorno para os municípios e para o estado, e para o cidadão. Quantos mil votos na última eleição? 96.500. 96.500, e vai dobrar isso aí para deputado federal em 2018, eu não tenho dúvida, pela qualidade, pela competência. Nós precisamos de políticos assim, ó. Sempre digo, não dá para demonizar a política, pelo contrário, no processo democrático nós dependemos da política. Você que está aí do outro lado, entre dentro do processo político, acompanhe seus candidatos. Se você errou no voto, como eu já errei, na próxima eleição muda o voto. Vota e valoriza políticos do naipe
do deputado e secretário Lucas Redecker. Eu acho que o Congresso Nacional pode mudar, e nós podemos mudar isso, votando em pessoas qualificadas, comprometidas com o presente, com o futuro do Estado, da nação, enfim, gente séria, com dignidade, dedicada, não é carreirista, é gente dedicada à arte de gerir o bem comum entre as pessoas, que é a política, que também passou a ser a arte de chegar ao poder e permanecer nele a qualquer preço, fazendo o que nós estamos acompanhando hoje no nosso país, na grande maioria, dos congressistas, na grande maioria, e do executivo. Está aí a lama toda que nós estamos submetidos a um constrangimento. Eu tenho 3 filhos fazendo faculdade no Canadá e sei, no contato que eu tenho semanalmente com eles, o que eles me passam de informações. O vexame que o Brasil está sendo submetido no exterior pela irresponsabilidade administrativa de muita gente. Deputado Lucas Redecker, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Prazer muito grande. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Conversei com o secretário de Minas e Energia, deputado estadual Lucas Redecker. Programa Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 da NET e o canal 61.2 TV aberta, canal digital. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!